Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Quem está feliz com Jesus, diga aleluia. Coisa boa, vamos ficar de pé nesse momento. Que nós acabamos de ver aqui é um retrato de coisas que nós não vivemos, é um retrato de coisas que não fazem parte da nossa realidade, mas é um retrato que faz parte da nossa vida, porque o único povo que pode mudar essas circunstâncias somos nós. O único povo que tem poder para poder mudar isso está aqui, é o povo de Deus. Deus conta conosco para isso, para que essa mudança seja feita. Como você recebeu pelo menos um dom de Deus, pelo menos um dom de Deus, e Deus vai usar você para poder ajudar a mudar essas circunstâncias. Amém? Mas sem mais delongas, eu estou com um grande amigo aqui, pastor Joaquim Cantagalli, apresentado como pastor, como superintendente, como membro do Conselho Nacional. Tudo isso é inferior ao que ele representa na vida da Igreja do Evangelho Quadrangular, do que ele representa na minha vida. É um amigaço, um companheiro, que bem antes da gente ter mais intimidade, eu já o admirava, já o tinha como referência de um homem de Deus, de uma pessoa que serve a Deus. Quanto mais agora que a gente anda mais de perto. Eu tenho certeza que vai ser uma noite, continuar sendo uma noite de muita bênção para todos nós, em nome de Jesus. Amém? Pego você com muito carinho, aplauda Jesus, recebendo a vida do pastor Jesus. Aleluia. A todo mundo de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Amém. É uma alegria estar com vocês aqui. É uma alegria muito mais do que você possa pensar. A gente fica emocionado, perdão. Eu estou com vocês, na verdade, eu conheço a história dessa igreja, eu faço parte da história dela. Então, estou vendo aqui alguns irmãos da época lá da Pada de Festícios, quando nós íamos para encontro de jovens, e ver vocês hoje, ver o tanto que vocês têm crescido, e a graça que Deus deu a vocês, pelo pastor que Ele deu a vocês, eu só posso dizer, a responsabilidade hoje sobre meus ombros, ela é dobrada. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E Deus não te colocou aqui de uma maneira simplesmente fortuita. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque Deus tem algo grande na sua vida. E esses 38 anos, parece, alguns aqui não tem nem metade disso, mas você está completando 38 anos. Ah, mas eu tenho 10 anos. Você está completando 38 anos. Porque essa igreja, muito antes de você se converter, de você conhecer Jesus, já orava para que você estivesse aqui. Amém. Alguns irmãos, até que já estão na glória, já oravam para que você estivesse aqui. Amém. Por isso, parabéns para você. Amém. Deus abençoe. E eu vou fazer uma coisa aqui, e eu quero que ninguém faça. Eu vou fazer, ninguém vai fazer comigo, tá bom? Você só vai olhar e eu vou fazer. Só eu. Parabéns para vocês. Parabéns, pastor Rosa. Deus abençoe vocês. É uma vitória do Senhor. Parabéns àqueles irmãos que estão firmes aqui. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amados, eu trago um abraço da minha esposa, a pastora Selma Cantagalli, da igreja que hoje eu sou pastor, ali no bairro Santo Inês. Eu não vou poder ficar aqui o tempo todo, eu gostaria, mas a minha mãe, ela que me levou para a igreja, que na verdade é mãe, ela ontem teve que ser internada, e nós estávamos esperando que ela conseguisse uma vaga no CTI. Eu já estou pedindo a vocês que orem por ela. O nome dela é Edith Cantagalli. Eu estava saindo para vir para cá, quando a minha esposa estava no hospital com ela e a minha irmã, nos ligaram que eu vou ter que sair daqui correndo e levar a documentação, porque conseguiram uma vaga no CTI
Então, por isso, pastor Robson, eu te peço, a pastora Cíntia, talvez eu não fale muito, apesar que vocês não vão perder esse falar muito, não. Mas eu vou ter que sair daqui e ir embora. Mas vocês estão de parabéns. E a melhor maneira de comemorar a razão da igreja não é o louvor. A razão da igreja é o que vocês acabaram de ver aqui. Vocês viram ali crianças tomando leite de porco. Vocês viram ali e olha, talvez se nós trocássemos aquelas imagens da miséria pela miséria humana que nós estamos vivendo em Belo Horizonte, no Brasil inteiro, com o crack. Semana que vem nós vamos ter até uma passeata, uma marcha lá do bairro para a questão do crack. Eu acho que também é nosso dever. Então, missões não começa apenas do outro lado do mundo, começa, quem sabe, do outro lado da sua cama. Quem está, você compartilha a sua vida, do outro lado da rua, do outro lado do bairro, ou no mesmo bairro onde você está. Não se esqueça disso. Nós estamos aqui. A maneira de nós louvarmos a Deus, de nós honrarmos a Deus, é estarmos na igreja, e da igreja nós irmos para ganhar nas almas. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Amado Deus, amado Pai, que honra e que alegria o Senhor me dá hoje de poder participar da vitória dos meus irmãos, do meu amigo pessoal, do meu irmão, como irmão carnal, pastor Robson. Senhor, muito obrigado por cada vitória que o Senhor deu a essa igreja. Senhor, os tempos de luta que não passam, mas que permanecem, mas o Senhor é conosco. Muito obrigado, Senhor, porque na verdade o que vemos aqui hoje nada mais é do que o Senhor é o alicerce da tua igreja. O Senhor é a pedra angular, a pedra de espina em que o Senhor, Deus dos exércitos, levantou essa igreja. Muito obrigado, Senhor, e que essa marca, essa data possa se multiplicar com almas e almas e almas sendo ganhas, porque temos uma aliança contigo. Por isso nós oramos e nós te agradecemos no nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus. E todo o povo de Deus diz amém. Pode se sentar em seu lugar. Eu sempre admirei o pastor Robson, sempre. O pastor Robson, para mim, era daqueles pastores que aonde chegava, a palavra dele não faz diferença. Mas Deus nos deu uma graça de, com o seminário de crescimento espiritual, o nosso pastor, o nosso presidente, o nosso pastor maior, o pastor Mário de Oliveira, começou a fazer, que abençoou, está abençoando o Brasil todo. Eu tive a honra de poder conviver com ele. Então nós somos companheiros de quarto. Espero que a pastora Cíntia fique com ciúme, viu, pastora? Nós começamos a repartir um quarto. Com o quarto nós começamos a repartir as nossas vidas, as nossas experiências. E dali nasceu a mais do que uma amizade, mas uma admiração profunda. Porque eu já disse isso aqui uma vez, a última vez que eu estive aqui, nós estávamos, essa igreja linda, maravilhosa ela estava por causa de você, mas o prédio não estava tão bonito, estava em construção, que na verdade, você não acha pastores na esquina. Infelizmente hoje nós achamos até pessoas que alugam seu ministério. Talvez não se limite se você abrir amanhã a página do jornal qualquer, procurando alguma coisa, uma casa, um carro para comprar, aqueles classificados, e você achar alguma igreja tentando contratar um pastor. Infelizmente isso acontece hoje. Mas o pastor que está aqui, ele não é contratado, ele não é alugado, ele não é arrendado. Ele é dádiva de Deus para a igreja. Porque pastores, a Bíblia diz que subindo Cristo aos céus, Ele nos deu dons, e a Bíblia vai dizer lá, dons e ministérios, e vai colocar lá o pastor como um dom que Cristo dá. Então, o pastor que você tem é um pastor segundo o coração de Deus, que tem lutado e se esforçado para trazer e fazer o melhor para cada um de vocês e para a família de vocês. Amado, eu ia falar hoje sobre o Evangelho de Gênesis, mas ainda eu quero que há muitas coisas a serem feitas. Estou vendo ali o Ron, uma alegria de ver aqui, viu, Ron? Eu vou mudar o tema, mas ainda dentro da questão da aliança. A aliança não é o anel que você usa. A aliança não é aonde você vai ou o que você está fazendo. A aliança é uma atitude que
começa no coração. Você não pode dizer eu tenho aliança com A, com B ou com C, se nenhum deles quiserem ter essa aliança com você. Então a aliança, ela em si, ela traz alguns princípios. Eu vou rapidamente falar, porque não é o texto que eu vou utilizar. Preste atenção. Primeiro, a aliança, ela normalmente, era um costume bíblico, é uma porção bíblica, tanto é que todos os pactos ou concertos que Deus faz com o homem, o concerto com C, não com S, ele não faz baseado naquilo que o homem é, mas em quem ele é. Em outras palavras, normalmente, alguns exércitos faziam aliança na Bíblia, e essas alianças eram de se ajuntar para lutar contra uma terceira pessoa ou um terceiro exército. Mas a aliança na Bíblia tem um outro significado mais profundo quando nós colocamos Deus na aliança. É aquele que tem mais, que pode mais, que tem mais a oferecer, que oferece àquele que tem menos condição e que não tem nada para oferecer. Por isso, todas as vezes que se fala em aliança na Bíblia com Deus, e colocando Deus como foco, é Deus que estabelece a aliança, porque Ele sabe quem nós somos, e Ele sabe do nosso limite. Então, preste atenção, por favor. Quando Deus propõe uma aliança, não importa aquilo que nós somos, nós passamos a ter a força dele, o poder dele, a graça dele, porque nós somos a parte mais fraca da aliança, e o poder da aliança está em fortalecer aquele que é mais fraco. Diga comigo: o poder da aliança está em fortalecer o que é mais fraco. Existem 7 alianças na Bíblia que Deus faz, mas a nós, povo de Deus, a nós, igreja, grita mais alto a aliança do Senhor Jesus, quando Ele diz, de uma maneira muito clara, agora, e Ele vai falar isso aos discípulos: vocês vão ter uma nova aliança no meu sangue. Essa aliança de Deus é Deus oferecendo a promessa que tinha sido feita desde a antiguidade, oferecendo a Cristo no nosso lugar. É um poder que a igreja tem de representação, de substituição, para não ficar fazendo sopa de letrinhas. Normalmente, alguém, quando fazia uma aliança, ele levava diante de uma testemunha tudo que ela tinha, tudo que ela podia, tudo que ela queria, e colocava, e aquela pessoa com quem ela ia se aliançar, com quem ela ia fazer esse pacto, também levava. Então quem propunha a aliança levava praticamente, eu tinha que pôr tudo diante daquele juiz, ia dizer: agora eu e ele, não era um casamento, mas era eu e ele, temos a mesma coisa. Então imagine você chega com a sua vida só aqui na terra, você chega com seus limites aqui na terra, você chega com as suas lágrimas aqui na terra, e Deus chega com a glória dele, com o poder dele, com a santidade dele, com a palavra dele, e diz: agora nós somos um. Quem se levantar contra você, se levanta contra mim. Aleluia! Isso é um poder sobrenatural de aliança. Há um texto, eu não vou ler porque não é o texto que eu vou usar, onde a Bíblia escancara isso, quando Abraão, ele vai lutar, ele pega aqueles que eram nascidos na sua casa e que não eram homens acostumados à guerra, quase sempre eram pastores, mas ele vai lutar contra 5 reis que tinham levado o sobrinho dele preso. Vou falar de novo. Ele pega um exército pequeno, pouco mais de 300 homens,
E ele vai lutar contra o exército de 5 reinos, por causa do sobrinho dele, que tinha sido levado. E por causa disso, ele vai. Deus dá a vitória a ele, e ele volta com o sobrinho dele. Significa, se o seu filho está desviado, se sua filha está desviada, não interessa onde ele esteja agora, se seu marido está desviado, Deus vai atrás dele. Deus vai atrás dele, Deus vai atrás dela. E não importa o que está acontecendo agora, Deus deu a palavra dele, a palavra do sangue, como aliança sobre a tua vida. A Bíblia também vai me dizer que maldito é aquele ou aquela que uma vez tendo aliança se afasta. Uma outra coisa, só para eu mencionar rapidamente. Veja bem, a aliança com Deus não é proposta pelo homem, é proposta por Deus. A aliança, quem pode repetir isso comigo? A aliança, o compromisso, a responsabilidade da aliança com Deus é proposta por Deus. Quando você toma a ceia, você relembra isso. Portanto, você não tem que ter medo daquilo que está à sua volta. Ele tem medo daqueles que te ameaçaram. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está vindo contra você. Olha, isso é tão forte que o poder dessa aliança é tão grande que a Bíblia vai me dizer que por causa da aliança com você, Deus vai entrar na sua família. Ainda que você não esteja mais aqui, Ele vai buscar seu filho, seu neto, seu bisneto. E não se assuste quando vocês estiverem subindo para a glória. E se der, isso aqui é apenas uma colocação. Se a gente puder olhar um para o outro, de repente você vai falar oi, que bom, nós estamos subindo para alguém. E ele vai dizer, eu sou o seu tataraneto. Por causa da sua fé, Deus veio a mim. Porque o principal efeito da aliança proposta por Deus é que a aliança com Deus não morre numa geração, ele vai até a 1000ª geração. Ele vai até a 1000ª geração. Então não olhe, meu filho está desviado, meu filho está na droga. Comece a impor, com o poder dessa aliança que Cristo tem com você, a dizer: olha, Senhor, meu filho está nas tuas mãos. E você vai ver, meu esposo, minha esposa, você vai ver o que Deus vai fazer. Eu quero ler 2 textos. Os 2 textos têm a ver com esse princípio de aliança, porque muitas vezes Deus jamais, vou falar novamente, Deus jamais abandonou uma aliança que Ele fez, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E eu quero que você veja bem, deixa eu dar só esse exemplo bem rápido, e eu prometo ser bem rápido nos outros 2 textos. Deus olhou, Deus tem uma aliança com Israel. E eles estavam indo, e Deus vai falar para Moisés: Moisés, eu vou mandar pão do céu, maná, para que o povo tenha comida. E todo dia eles vão sair da sua tenda e pegar a porção do dia. Só no 6º dia que eles vão mandar uma porção dobrada, para que o 7º dia todos eles possam estar com a família deles. Aí Deus vai dizer a Moisés: Moisés, eu quero que você faça algo, que você pegue a arca da aliança. Era uma arca de madeira, mas coberta com ouro. E você faça algo. A primeira coisa que você vai colocar lá dentro é um pote. Pegue um maná que caiu do céu, que eu mandei do céu. Pegue esse pote, coloque o maná dentro dele e coloque dentro da arca, para que quando vocês entrarem na terra, tanto é que a arca da aliança era também chamada arca do testemunho. Todos saibam, quando abrirem a arca, que eu fui fiel. Se você prestar atenção, se você ler a Bíblia com cuidado, você vai ver uma coisa:
O único maná que entrou na terra prometida foi de Deus. Ninguém se lembrou disso, mas Deus se lembrou. Portanto, nenhuma das palavras que Deus deu a você vai cair. Deus vai cair. Quem pode levantar a mão e dizer isso? Nenhuma das palavras que Deus me deu vai cair. Todas vão se cumprir sobre a minha vida. Aleluia. Então, abrindo a nossa Bíblia, Jesus já havia ressuscitado, fazia parte da aliança. Eu quero ler com vocês dois textos. O primeiro texto, Evangelho de Lucas. Capítulo 24. A partir do versículo 13, diz assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito das coisas sucedidas. Aconteceu que quando conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vocês se preocupam? Do que vocês estão tratando à medida que vocês caminham? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que estando em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais. E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante do povo, e com os principais sacerdotes, e as autoridades, o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Ora, olha o versículo 21, ora, nós esperávamos que fosse a ele que havia redimir a Israel, mas depois de tudo isto, já é o terceiro dia desde que as coisas se sucederam. É bem verdade que algumas mulheres que estavam conosco nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que elas disseram, mas também não viram. Então lhes disse Jesus: ó nestos e tardios de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e discorrendo todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constavam em todas as Escrituras. É bom lembrar que aqui era só o Antigo Testamento. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando pão, o abençoou, e tendo partido, deu-lhes. Então se lhe abriu os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. É um texto um pouco mais longo, mas eu gostaria muito que você prestasse atenção, porque às vezes nós lemos a Bíblia, nós só sabemos isso aqui. Nós temos que sempre estar relendo a palavra.
Deus não tem compromisso nenhum com nada que está fora da palavra dele. Veja bem, faz parte dessa aliança com Deus a palavra dele. Então nenhum acréscimo ele vai abençoar, nenhum decréscimo ele vai abençoar, porque ele tem compromisso com aquilo que está escrito. Quando Satanás veio até Jesus para o tentar, ele não veio de qualquer maneira, ele veio trazendo aquela que Deus tinha colocado como testemunha da aliança que ele tinha com o homem, a palavra dele. Por isso que você não vê Satanás dizendo ao diabo, o diabo dizendo a Jesus: se tu és, se tu és, se tu és, se tu és. A questão não era só uma questão de identidade, mas ele vai estar, porque está escrito, se tu és, porque está escrito. E Jesus respondia: mas também está escrito. Por isso, hoje às vezes a igreja se torna, ela abandona a aliança quando ela não tem a palavra, e a palavra de Deus só lhe é lembrada para lembrar os seus benefícios e não os seus compromissos. Eu quero que você repita essa frase comigo, tá bom? Toda aliança requer compromisso. Todo amor requer fidelidade. Veja bem, Deus não tem um caso com você que ele vai jogar de lado. Pelo contrário, ele está dizendo a você: veja bem, hoje nós vivemos um tempo que todas as coisas se tornam descartáveis. Aí, infelizmente, até o sentimento humano. Às vezes parece aquele negócio daquele programa lá que é uma porcaria, daquele negócio de Big Brother. Não gosta, põe na parede e manda embora. Então, às vezes, relacionamentos, casamentos, às vezes começa a sair um ano de casamento. Vamos separar. Começa a morar, vou largar meu filho para lá. Nós estamos vendo a falta de compromisso, porque não existe aliança. As famílias estão desaliançadas. A igreja muitas vezes se torna desaliançada. E aqui vem o primeiro motivo: decepção. A decepção, ela usa decepção e desânimo. Preste atenção. A Bíblia começa dizendo que dois dos discípulos, Lucas procurou escrever tudo, que Lucas menciona. Lucas não era apóstolo, ele era homem apostólico, ele viu os outros falarem de Jesus, mas como médico, ele era cientista, então ele vai procurar trazer todos os fatos que se comprovaram, e então vai dizer isso, que dois discípulos estavam indo de Jerusalém, onde celebrava-se a Páscoa, e Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, ele morreu, ele ressuscitou no domingo de Páscoa. Eles vão indo, preste atenção, o que são 60 estádios? Vai de 9 a 11 quilômetros, só isso. Então, Emaús era uma aldeia que, eu até já gravei programa nesse pedacinho. Eles vão, o que era para levar? Uma hora. Eu tenho 1,90 m. Se eu tiver que andar 9 quilômetros, por ter a minha passada ser mais larga, eu vou fazer com menos. Mas uma pessoa normal, ela gasta em média uma hora para cumprir 8 quilômetros. Então, o que ela precisa gastar? De uma hora, vamos colocar 2. Porque eles estavam desanimados. Levou a viagem de um dia. Se você já reparou que quando nós estamos desanimados, a gente para. Ou quando não para, começa a andar mais devagar. Vem na igreja um dia, não vem no outro. Não, a aliança passa a não ter tanta. Ela passa a ter para nós um valor não tão forte. Quem hoje? Qual de nós hoje, de algum motivo, de alguma maneira, não se encontra desanimado? Às vezes o casamento não vai indo bem, às vezes o relacionamento em casa não vai indo bem, às vezes o trabalho não vai indo bem, e a gente joga tudo para o lado de Deus, desconta tudo na igreja. Tem oração, não vem. Tem vigília, não vem. Tem uma reunião especial de evangelismo, não tem. O pastor diz: vamos fazer o culto nas casas. Não, a minha casa não serve. Eu ajudo alguém, mas a minha casa eu não abro. Sabe o que é isso?
Eles estavam com uma parte da revelação de quem era Jesus, mas eles vão dizer aqui, está explícito, o texto não tem como ser mais claro. Então, naquele passo de tartaruga, acho que a tartaruga dela andava mais rápido, eles estavam os dois, na verdade era um casal, eles estavam conversando, pois é, não era para ter acontecido isso. Todas as vezes que nós tratamos, que nós conversamos, e o nosso assunto só é coisa ruim, só é derrota dos outros, só é a nossa opinião sobre os outros, a gente começa a diminuir o passo. A gente começa a não andar na onde Deus gostaria que a gente andasse. Não é perder a fé, mas é desanimar na fé. Só que aqui esse texto mostra a grandeza de Jesus e o amor de Jesus por mim e por você. Israel andou no deserto como esses homens andaram, esses dois, e começaram a ter, já tem gigante na terra, vamos andar mais devagar, vamos voltar para trás. Se você quer o poder da aliança com você, de Deus com você, do sangue de Cristo com você, você não para, você corre, você não senta, você voa. Quando a Bíblia diz que nós vamos ter asas como de águia, a águia, ela é o pastor, é o símbolo da igreja evangélica da volta de Cristo. Então, como ele fala da volta de Cristo no seminário, ele fala muito bem, inclusive, usando o exemplo da águia. Mas deixa eu dizer uma coisa para você sobre a águia. Ela consegue colocar, ela consegue se pôr num lugar mais alto. Ela consegue colocar o seu ninho acima das nuvens. Agora uma pergunta. Para vencer a gravidade, o que você precisa? Você. Vai nada. A águia é uma ave que desafia a gravidade, tendo força para subir aos mais altos lugares. Amém. E a Bíblia não fala que as suas forças se renovarão como águia, diz como asas de águia. Deus vai te dar força para você romper até mesmo leis naturais. Quando for preciso, por causa do poder dele que está em você. Então você não vai contar apenas com o natural. Diga, eu não vou contar apenas com o natural, mas eu vou poder usar o sobrenatural. O problema é que quando nós desanimamos, nós paramos. Nós começamos a mas olha o fulano, e a Marinha ontem na igreja, e o José ontem, e nós paramos. Vamos devagar. Mas a boa notícia, meu amado, alguns desânimo trazia esse poder de você ir andando devagar. Só que Jesus entra na conversa. Primeira característica, eles nem conheciam que era Jesus que estava com eles. Olha para você ver, eram discípulos dele, e a Bíblia fala que os olhos deles se fecharam. Por quê? Quando você fala de decepção, seu coração fecha, seus olhos espirituais se fecham. E à medida que o Senhor está rindo com eles, ele fala: o que aconteceu? E eles vão falar: não é possível, todo mundo aqui sabe, não está correndo de boca em boca. Jesus Nazareno, varão, profeta, poderoso em palavras e em sinais. Os nossos líderes o pegaram e mataram. E hoje já é o terceiro dia. Agora olha para você ver aonde chega a coisa. Bom, é verdade, só quando Jesus chega perto da gente que a gente começa a levar em consideração as coisas que ele já fez na nossa vida. Bom, é verdade que as mulheres foram ao sepulcro e não acharam, tiveram uma visão, viram anjos que disseram: ele não está, mas aquilo que ele vive. Mas eles não viram. Na verdade, os outros apóstolos também foram até o túmulo e não viram. Confessaram, ele não estava lá. Veja bem, eles tinham uma palavra poderosa. O pastor Robson me ouviu falar muitas vezes isso, pregando sobre o Espírito Santo. A mensagem que eles tinham era uma mensagem muito mais poderosa
do que as mensagens, do que a tristeza que estava sobre eles. Então, o primeiro fato da aliança: mude a sua mensagem, mude o que você fala, porque na verdade, para Deus só fala da sua vitória. Deus não está olhando para você agora e está comentando o Pai, o Filho do lado, o Espírito Santo que ajuda o diabo para ficar lá acusando a gente. Fulano, eu queria que ele fosse uma pessoa diferente. Deus nunca queria nada, Ele quer. Ele olha para você com poder. Ele olha para você e por mais que você tropece, Ele te levanta por causa da aliança que Ele tem com você. E Ele vai buscar você aonde você está. Veja. E Ele, com muito jeito, começou a falar da aliança anterior, começou a falar da aliança com Israel, com a aliança de Moisés. E vai mostrando passo por passo. E quando Jesus morreu, quando Ele morreu, era para se cumprir o que estava escrito. Deus estava cumprindo a aliança dele. Porque a única maneira de Deus poder vir nessa terra legalmente era num corpo humano, era em carne. Por isso que Satanás, a Bíblia vai falar que aquele que não confessa que Jesus veio em carne é maldito, é anátema. Por quê? O diabo não quer ouvir isso. Porque a terra é dos homens. E apesar de de todo o limite que nós temos, hoje há um Deus na terra, o Espírito Santo que vive em você. Amém. E há um homem, carne e sangue no céu, Jesus Cristo. Aleluia. Jesus sai do céu como o verbo. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Só que ele volta como Jesus. No céu ele não é chamado de Jesus, no céu ele é chamado de Cordeiro, oferta. Oferta pela aliança que Deus nos fez. Constava, tinha que ter sangue na aliança. Mas a cegueira daqueles homens, o religioso é assim. Por isso nós temos que tomar cuidado com o que nós estamos falando, porque eu e você não somos portadores de más notícias, nem de futriquinha, nem de fofoca. Nós somos portadores do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, das boas notícias. Por isso, aonde você vai, aonde você chega, se você chegar no velório, você tem boas notícias. Se você chegar numa festa, você tem notícias melhores. E se você chegar na sua casa caindo aos pedaços, você tem notícias boas. Deus está aqui. Deus está em nossa vida. Ele é real para nos abençoar, para nos transformar. Eles vão andando, cheios de desânimo. Só que porque Jesus estava com eles, Jesus aperta o passo. Jesus entra na tua vida. Se você está aqui pela primeira vez, eu quero te dizer isso do fundo do coração. Quem sabe você está desanimado, pensando em desistir, abandonar, morrer, sei lá o que. Você está cheio de lelé soltando e aí vai. Quando Jesus entra, Ele muda o tipo de conversa que você tem. Se você quer saber se alguém anda com Jesus ou não, presta atenção no que ela está falando. Ela pode até falar da dor, mas logo em seguida ela fala da vitória. Porque Jesus não morreu pela nossa derrota, Ele morreu e ressuscitou pela nossa vitória. Pronto. É isso que o Evangelho diz. Por isso que o Evangelho não é apenas, veja bem, Evangelho não é apenas o livro que você traz na igreja domingo. Evangelho é aquilo que está dentro do teu coração, que você vive. Aí, ao invés de uma lâmpada apagada, há uma frase de um inglês que diz assim: se a lâmpada está queimada, não insista com ela, troque. Só que Deus não resolveu não trocar, nos trocar. Se a nossa luz está apagada, Ele resolveu ser a luz na nossa vida. Aleluia! E Ele vai nos dizer isso: vós sois a luz do mundo.
Jesus não está dizendo nós somos a lamparina do mundo, Ele está dizendo que nós trazemos iluminação para o mundo, mais do que o sol. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu quero que você entenda isso, que hoje o sangue de Jesus seja passado na tua boca, que você olhe para essa igreja, você procure o seu pastor e diga: pastor, nós estamos aliançados com Deus, nós estamos aliançados com o Senhor, por isso nós rejeitamos falar de derrota. Alguns vão dizer assim: ah, mas essa história já teve um que falou, o outro falou, não aconteceu nada. Foi o que estavam falando. Esperávamos que Jesus libertasse Israel, mas Jesus não era só o libertador de Israel. Quando Jesus entra, quando Jesus está presente, a conversa muda. Quem é que pode dizer, seu irmão, quando Jesus está presente, a conversa muda? Por isso que você não precisa falar de derrota. Por isso que você não precisa ficar fomentando grupinho na igreja para dizer: ah, aquele outro lá. Quando nós estamos afastados ou decepcionados com a igreja, com Jesus, Ele não está decepcionado conosco. A Bíblia fala que Satanás tem acesso ao trono de Deus, e Satanás, ele tem a última que você fez, que talvez seu marido não viu, seu pai não viu, sua esposa não viu, e ele está pronto para falar: oh Deus, aquele filho lá que o senhor fica falando que é seu filho, ele fez isso. Na mesma hora, Jesus está do lado: Pai, eu morri por ele. Então, o espaço que Satanás ocupa hoje no céu, que ele caiu de lá, mas para nos acusar, é muito pequeno, porque a Bíblia fala que nós temos um advogado. Aleluia. Se você falar para Deus que é pecado, Deus sabe o que é pecado, mas Ele nunca experimentou o pecado. Então Ele sabe, pecado significa errar o alvo. É uma linguagem até de guerra, quando alguém põe a flecha e lança a flecha, e ela manda. Imagina alguém para bater o pênalti e chuta a bola lá para fora, e seria isso aí. Jesus entra na conversa. Alguns de nós às vezes brincamos assim: só Jesus na causa. Não, é só Jesus na vida. É mais do que a causa, é a vida. Sabe por quê? Você não é portador de más notícias. Quando você se afasta, você não entende o que Jesus fez por você e pelo seu irmão. Mas quando você começa a ver o que Ele fez para você e para o seu irmão, sua vida é maravilhosa, você se torna uma outra pessoa. E a Bíblia fala que Jesus foi com a maior paciência com aqueles dois cabeça dura, e Ele ia passar à frente. 2 vezes a Bíblia fala que Jesus queria passar à frente. Jesus às vezes espera o nosso convite. Ele pode entrar, andar, entrar na nossa conversa, mas para entrar na nossa vida tem que ter convite. Jesus, aquele casal disse: fica conosco. Na verdade eles gostaram tanto daquela conversa. Se você tem célula na sua casa, grupo pequeno, eu não sei o que você está fazendo, não deixa partir, por exemplo, pastor volta, igreja faz aquilo outro. Você não. Hoje o que vende é notícia ruim. Quanto notícia mais ruim vende, dá ibope, pior o mundo fica. No entanto, aprenda que as boas novas trazem o que a má notícia não traz. A má notícia traz desespero, perder o foco. O Evangelho traz o que? A fé. A fé não é quando nós cantamos ou quando nós oramos. A fé, diz a palavra de Deus, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Terminando, ele entra na casa desse que ele foi convidado. Eles ficaram tão maravilhados, e é isso que nós precisamos entender, que nós precisamos ficar maravilhados com Jesus todo dia. Aí está, a gente ficou preparado a mesa e falou: já que o senhor é o convidado, dê a bênção do pão. Ele usava manta. Como meu paletó
Se eu fazer assim, você vê meu relógio. Se você não vê, você não vai ver. Quando ele levanta o pão, e aqui você vai ver o que é aliança para Deus. Não é só conversa, não é só palavra, mas é prática. Quando ele levanta o pão, a marca dos cravos. Aí eles olham e falam para nós: agora somos nós que estamos te vendo. Mas aí foi muito rápido, porque ele deu a benção do pão e desapareceu. Às vezes, quando nós estamos desanimados na nossa fé, quando nós começamos a fazer alguma coisa que parece pesado para nós, ainda que seja alguma coisa na nossa casa, está na hora de deixar Jesus entrar. Está na hora de deixar Jesus operar na nossa vida. Chega de desânimo. Amados, hoje nós temos crianças com 6 anos, 7 anos, 5 anos. Minha neta mais nova nasceu tem 10 dias, a Melissa. Sabe? Hoje tem criança com depressão, doença de adulto, tem animal com depressão. Tamanho, como que os homens gostam de falar más notícias. Mas aqui, quando você vem aos domingos, você vem na quarta, você vem na sexta, você vem no culto de oração, você sai daqui renovado como mensageiro das boas novas, que você é em Cristo Jesus, por causa da aliança que Ele tem com você. Ou seja, Ele te dá o poder e você entra com a boca, Ele te dá a graça e você entra com a sua boca, com a sua mensagem. O segundo texto que eu quero ler rapidamente está agora no Evangelho de João. Como que a palavra, como que o poder do desânimo, ele, mesmo para aqueles que estão na igreja, ele se torna cuidado com o que você estuda, cuidado com o que você ouve, porque é contagioso. O pior é que o pior do desânimo é que o desânimo ele contagia com uma velocidade rápida demais. Quem aqui já viu uma bênção, já teve, recebeu uma bênção de Jesus? Levanta a mão. Quem não viu vai receber. Bom, olha para quem está do seu lado, diga para ele: se você não tem, você vai receber, porque Deus está em aliança com você, pelo sangue de Cristo. Agora não é apenas 2 discípulos, agora nós estamos falando de apóstolo. Pedro, abra por gentileza sua Bíblia no livro de João, capítulo 21. Verso 1. E aqui você vê o objetivo que eu já estou terminando. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, que é o lago de Genezaré, que é o mar da Galileia. Na verdade é o lago mais alto do mundo. E como essa parte de Israel não tem saída para o mar, eles chamam de mar da Galileia, até hoje. Assim que ele foi, se manifestou, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. A Bíblia, se a gente continua a ler aqui, você consegue saber quem são os discípulos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: nem Tomé nem Natanael eram pescadores. Vou falar de novo. Nem Tomé. Pedro era um pescador. A Bíblia fala que Pedro era pescador, mas eu sou obrigado a acreditar na Bíblia que ele era pescador. Mas um pescadorzinho ruim. Se Jesus não tivesse perto dele para pescar, ele nunca pescou nada. Se Jesus não mandasse para lá e pesca, ele não pescava nada. Não é à toa que a mulher dele ficou lá, a sogra dele ficou doente. Você imagina você casar sua filha com
com um camarada que diz que é pescador, todo dia chega e diz: não tem peixe não, ó, não tem peixe não, ó, não tem peixe não. O pai dele, meu Deus do céu, ele disse um negócio com o pai dele: oh meu Deus do céu, que situação difícil. E Pedro já tinha visto Jesus ressuscitado. Eu vou falar isso de novo. Aqueles dois discípulos, eles estavam desanimados, e Jesus os animou. Mas agora eu estou falando de gente que tinha visto Jesus ressuscitado e começa a se afastar, fazer coisas que Jesus não mandou ele fazer. Aí, o que ele fala? O que está escrito aí? Vou pescar. Ele não convidou ninguém para pescar. Ele não disse: vamos pescar. Ele disse: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Mas eu estou insistindo uma coisa: Natanael não era pescador. Natanael mesmo não era pescador. Tomé não era pescador. E os outros dois que mencionou também não eram pescadores. Mas a questão é quando ele diz: vou pescar. Quando você diz assim: hoje eu estou desanimado de ir na igreja. Por isso você tem que ter compromisso, uma aliança com o que você prega. Não vou na igreja hoje, não vou assistir na televisão. Meu amado, se Deus quisesse que a sua comunhão com Ele fosse só pela televisão, ou pelo rádio, ou pela internet, não precisava da igreja. Eu já assisti 10 cultos hoje na televisão, mas isso não é igreja. A igreja são como nós nos reunimos. A Bíblia chama isso de congregação ou assembleia dos santos. Não interessa se você assistiu 10 cultos na semana, não adianta, não interessa se você ouviu no rádio 10 cultos. Seu lugar não está aqui na igreja. Porque a alegria do Senhor não é te ver pela televisão, é quando Ele vê os filhos dele juntos, como nós estamos aqui. Essa é a alegria do Senhor.